Cláudia, qual a experiência que a senhora tem tido com as ministrações da Bispa Cléo aqui em São Paulo? Então, eu cheguei aqui no ministério com uma vida totalmente mundana, total, carnal, de vícios, de balada, né? De uma vida profissional totalmente desgraçada, não tinha continuidade em nenhum trabalho que eu entrava, não tinha sucesso, eu não conseguia desempenhar nada, sempre era por pouco tempo. Na minha faculdade era as piores notas que eu conseguia tirar, o máximo era 4 de média. Então, a minha família, eu era muito distante da minha família porque eu passava os meus finais de semana somente em baladas, com amigos, em diversão, querendo viajar, etc. Então, quando eu conheci o Ministério Mudança de Vida, que foi através da internet, então eu não entendi o porquê, mas eu sabia que eu precisava ouvir aquelas mensagens. Então eu não tinha mais aquela vontade de estar com as mesmas pessoas que eu adorava antes estar. Eu não tinha mais aquele desejo de sair, de estar embalada, de estar naquele meio como antes eu tinha esse desejo. Então eu chegava nas sextas-feiras do meu trabalho e daí eu fazia maratona de vídeos da Bispa Cléo, né? O pessoal faz maratona de série, eu fazia maratona de vídeo da Bispa Cléo. Então sexta-feira começava e daí ia madrugada, o sábado, o domingo, e aquilo foi me limpando. E daí eu fui tendo consciência do que Deus esperava de mim, a vida que Ele tinha para mim e quanto eu estava distante daquilo. E daí eu fui me aproximando mais de Deus e daí eu fiquei 8 meses só ouvindo as palavras pela internet, com medo de estar na igreja. Porque eu pensava assim, eu não quero me associar a uma igreja, eu acreditava que eu não tinha essa necessidade, que não precisava disso. E daí quando foi na Vigília da Virada, de 2013 para 2014, eu tinha vários convites dos meus amigos e família para ir para N lugares, mas eu tinha dentro de mim que naquele ano eu precisava estar na presença de Deus. Então eu deixei a minha família, vim para a igreja, daí recebi a palavra, né? Aquilo foi um pouco de um choque para mim, aquela palavra de fazer algo novo, né? Que foi a palavra profética para 2014. E daí vim, 2014, e daí eu fui percebendo que todas as áreas da minha vida foram mudando. Então eu estava num emprego onde eu não era valorizada e reconhecida pelo que eu fazia, muitas vezes era humilhada pelos meus patrões. Depois de uns 3 meses, Deus me tirou daquele lugar. E foi engraçado porque na mesma semana tinha sido liberada uma palavra que Deus ia tirar o jugo do povo dele. E daí no dia seguinte, isso foi numa quarta-feira, e na quinta-feira o meu chefe me chamou para conversar e daí decidiu rescindir o contrato. E daí eu sabia que era para algo melhor, porque eu estava aprendendo isso aqui. Então, 2 meses se passaram em oração, exatamente como eu projetei, como eu estava declarando o emprego que eu queria, foi exatamente como Deus fez na minha vida. Né? A localização, salário, benefícios, tudo, exatamente. E daí até hoje, 1 ano que se passou, depois que eu estava empregada, eu recebi minha primeira promoção. Um lugar onde pessoas que estão lá há mais de 5 anos, que já são formadas, que têm toda uma instrução melhor do que a minha, eu fui promovida no lugar deles. Agora fez 2 anos em agosto, e daí eu fui promovida novamente. Então, 1 ano tem sido melhor do que o outro, eu tenho sido honrada cada vez mais pelo Senhor. E daí na minha faculdade, que antes eu só começava e logo trancava, porque daí muitas vezes eu perdi o emprego, eu não tinha condições de pagar a faculdade, então eu trancava. Muitas vezes eu tinha muitas DPs, acumulava, precisava trancar. E daí depois que eu conheci o ministério, que eu comecei a agir com a palavra que eu estava recebendo, aí eu comecei a mudar, colocar tudo em prática aquilo que eu estava recebendo. Eu falei, não. Se Deus diz que em todas as coisas eu sou mais que vencedora, então eu vou, isso também é para a minha faculdade, isso vale também para isso. Então eu voltei a fazer minha faculdade, eu comecei praticamente do zero, então eu sempre quando chego na minha faculdade eu oro, eu peço a Deus para que Ele derrame da Assunção sobre mim, porque eu estou lá para depois poder servir na casa dele com a minha formação. Então, ele vem me capacitando, vem me abençoando, e daí eu vejo que há 2 anos, quando eu voltei à faculdade, eu tirava
4,5, 5. Hoje as minhas notas é 9, 10. Foi bacana o teu início, porque você entendeu, ouvindo, assistindo os vídeos e se empenhou, passou dias e horas ouvindo a palavra até entender, não foi isso? Isso, exatamente. Eu não sabia o porquê, mas eu sabia que eu precisava daquilo. Então, o interesse que antes eu tinha de baladas, de amizades, do mundo, aquilo não existia mais. Tanto que os meus colegas, mas você não vai sair, você não... Não, eu não preciso mais. Eu não atendia mais as ligações, eu não respondia mais as mensagens, porque eu precisava daquilo, eu precisava ouvir a palavra. Houve um choque para eles. Sim, sim, até hoje, até hoje. Muitos que me conheceram depois que eu passei a servir ao Senhor, de estar aqui no Ministério Mudança de Vida, não conheceu a Cláudia como era antes, né? E daí, às vezes, para edificar e para glorificar o nome do Senhor, então, às vezes eu conto algumas coisas e falo, gente, eu era assim, fazia isso, eu não sou mais. E as pessoas, mas como? Não consegue imaginar como era antes, né? Você consegue se ver longe do que você está hoje, dessa palavra, da direção, dessa necessidade que você tem de ouvir os cultos, de colocar em prática a direção de Deus? De forma alguma. Aqui é a minha casa, aqui é a minha família. Eu não consigo estar mais tempo aqui na igreja por conta do trabalho, faculdade. Mas aí eu saio do meu trabalho, antes de entrar na faculdade, eu estou ouvindo a rádio, eu estou ouvindo a bispa. E daí eu estou na faculdade, na hora do intervalo, eu pego um livro dela para ler, eu estou com um jornal, ou eu estou falando com algum colega meu da aula sobre o que eu estou aprendendo aqui, eu estou ajudando alguma pessoa sobre isso. Então, eu estou o tempo inteiro tentando focar no que eu tenho aprendido aqui no ministério, né? Então, o meu tempo é voltado para Deus, para a obra dele, né? Nas minhas férias agora, em julho, da faculdade e do trabalho, eu sabia que eu precisava estar na casa de Deus todos os dias. Eu não sabia quando que ia começar o propósito 52 dias, né? E daí quando eu soube que ia começar exatamente quando ia ser o início das minhas férias, então falei, veio a calhar. E daí a primeira semana eu passei a semana inteira 2 cultos por dia na casa do Senhor. Eu precisava daquilo, eu precisava me encher. 2 cultos? Mas não é muito. Não, de forma alguma, porque hoje eu sinto falta, porque como eu não consigo estar aqui mais todos os dias, então hoje eu sinto falta. Então eu sabia que eu precisava daquele momento, já que eu tenho aquela oportunidade, então eu vou agarrar ela e vou dar o meu máximo. Então é 2 cultos? É 2 cultos então. Esse ano de 2016 foi o melhor ano, não foi? Com certeza está sendo. Está sendo. Ainda não acabou, ainda tem muito para acontecer ainda, né? Tá com a boca cheia de riso. Com certeza, muito. E ainda tem muito mais ainda para rir. O que a senhora tem a dizer para essa pessoa que nos assiste agora e vê a senhora, talvez hoje, está vivendo a mesma realidade que a senhora vivia há 3 anos atrás? Qual a direção que a senhora deixa para ela? Se dê uma oportunidade. Tudo que você faz aí no mundo só te traz um vazio, é momentâneo, como a gente tem aprendido aqui no Ministério. Então, se dê essa oportunidade de Deus entrar na sua vida. E daí você vai ser preenchido de uma paz, de uma alegria, que balada não vai te dar, vícios não vai te dar, amizades não vai te dar, nada nesse mundo vai poder te dar isso. Somente você tendo Deus dentro do seu coração e podendo servir a Ele, que você vai receber tudo isso. Dê essa oportunidade. O que o Ministério Mudança de Vida representa para a Cláudia hoje? É a minha casa, é a minha família, né? Às vezes minha mãe pergunta assim, mas se eu fizer algum evento num domingo que é minha folga, que calha na Santa Ceia, você não vai vir? Não, mãe, eu vou estar na igreja. Depois que eu sair da igreja, aí eu venho para cá. Aqui é minha primeira casa. Aqui está minha família. Aqui estão os meus irmãos na fé. Aqui é onde eu me sinto bem, preenchida. Onde eu tenho paz, onde eu tenho alegria, onde eu recebo a palavra do meu Senhor e a direção para a minha vida. O que Ele tem para mim, eu recebo daqui. Então aqui é o melhor lugar do mundo para mim.